quais são as características de um diácono? Quais são as razões, os motivos que a Igreja do Senhor levanta, aponta, aprova diáconos? Vem comigo, mais uma aula da EBD Online. A paz do Senhor, meus queridos jovens, meus caros professores. Lição de número 6, lição de jovem. Sejam firmes. Lição que vai trazer orientação de cunho pastoral para a liderança. Uma lição muito rica, muito abençoada, que está despertando no jovem um trabalho de liderança, desenvolvendo nele, né, essas aptidões. Hoje a lição do número 6, qualidades pessoais e essenciais para os diáconos, né? Os diáconos, muito bem. É importante, né? É importante entendermos diácono. A palavra diácono, ela vem de diaconia, né? Ela vem de um significado que quer dizer servo, né? Servo, servir, é verdade. O texto base da lição, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8, vai tratar sobre isso. Então, a gente vai compreender no nosso comentário aqui acerca do, primeira situação aqui, primeiro, ministério diaconal, né? A gente sabe que a Igreja do Senhor, de forma que foi crescendo, né? Deus foi abençoando, salvando, né? A igreja tomou uma proporção que no capítulo 2 de Atos Apóstolos, muitas vidas aceitaram a Cristo. No capítulo 3 também, capítulo 4. Então, houve uma reunião, né? Podemos entender aqui como um concílio, uma reunião ministerial. E aí, o apóstolo Pedro, com os demais, e os irmãos começaram a perceber que eles cuidavam da palavra e ele também fazia as visitas aos órfãos, às viúvas, atender a parte social da igreja. E aí foi decidido que ia se levantar diáconos, que ele ia cuidar do serviço social da igreja, da membresia, do serviço de forma, podemos entender, administrativo também, e os nobres apóstolos iam cuidar da palavra, do ensino. Então, por essa necessidade, pela crescente da igreja, pela explosão que foi o evangelho quando iniciou ali de forma administrativa em Atos Apóstolos, houve uma necessidade para os diáconos servir à mesa, né, como diz o texto. Em Atos, capítulo 6, versículo 1 ao verso 6. E aí, existe a causa, né? Existe a necessidade, as razões de se levantar, e agora precisava-se de homens que tivessem suas qualidades, né? Primeiro, ele precisava ter trabalhos, produzir trabalhos administrativos. Ele era o homem responsável também por arrecadação de finanças, de donativo, né? Assistência ao necessitado, né? E ele precisava ser homem que, além de tivesse o desenvolvimento na área administrativa, nos recolhimentos de finanças e donativo, ele precisava também ter uma assistência ao necessitado e se afastando da cobiça. Se afastando da cobiça. As qualificações também, quando o primeiro diácono da igreja, Estevão, ele era cheio do Espírito Santo, né? Ele era cheio do Espírito Santo. O homem de vida ilibada, que também ele dava o seu testemunho e a igreja via isso. Isso é importante também na vida do diácono. A gente sabe que se faz aí no terceiro ponto
uma referência às mulheres diaconisa. Quando o texto fala que da mesma sorte os diáconos fala para o ministério, as mulheres também precisam desenvolver o seu trabalho. Nós entendemos que existem algumas igrejas que desenvolvem um ministério feminino. E as igrejas, ela se orienta e se norteia pelo seu clero, pelo aquilo que ela acredita, e que aquela instituição acata e coloca lá dentro dos seus parâmetros de estatuto, certo? A Bíblia em si, ela não nos dá munição para isso, certo? Não nos dá munição para isso. Porém, nós queremos trazer para o caro jovem que o serviço, o trabalho, o servir a Deus ultrapassa qualquer barreira de gênero, servir ao Senhor, servir a igreja do Senhor, tá certo? Porém, na instituição, na nomeação, vou usar um termo aqui nosso, na nossa igreja, na nossa IADALP, na consagração do capítulo 6 de Atos, quando vai consagrar os diáconos, nós não vemos os apóstolos consagrar mulheres. Portanto, nós entendemos que as mulheres também tiveram e têm até hoje um excelente trabalho prestado na casa do Senhor, né? As mulheres também desenvolvem um serviço para Deus. Servir a Deus, servir a igreja é uma honra, porque além de produzir, e a igreja reconhece isso, o seu trabalho, há também recompensa de Deus. Paulo, quando vai escrever à igreja, em 1ª carta de Coríntios, no capítulo 15, verso de número 58, ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, quem se dispõe a servir a Deus com alegria, a servir a Deus com prazer, Deus também, com certeza, estará recompensando, né? Um determinado momento na vida do ministério de Cristo, quando Cristo vai separar os discípulos, posteriormente os apóstolos, ele encontra alguém que lhe interroga, né? Ele encontra o apóstolo, então, o discípulo Pedro, diz: Senhor, nós deixamos aqui os nossos trabalhos, né? Pedro, os irmãos sabem que trabalhava na pesca, tinha barco, ele produzia, ele trabalhava naquela área ali e tinha pessoas que trabalhavam com ele, e a manutenção de sua casa era através do seu trabalho, né? Da pesca, ele vivia isso, a vida dele era essa. Então, quando Jesus chama ele para ser pescador de homem, existe uma interrogação: Senhor, eu tenho abrido mão da minha vida profissional, e aí, o que é que eu vou ganhar, né? E Jesus, ele categoricamente, ele responde a Pedro: se aqui na terra 100 vezes tanto, e por fim, a vida eterna. Meu caro jovem, quem sabe você tem uma chamada para diaconia, serviço para o diácono, e alguém pode perguntar, alguém pode indagar: você vai ganhar o quê com isso? Pois saiba que o único que dá 100% é Jesus. Ele disse que aqui na terra 100 vezes, e por fim, a vida eterna. Então, quando a gente entende dessa forma, quando a gente compreende dessa forma, a gente sabe que estamos produzindo para o reino de Deus. E eu gosto da expressão do salmista no Salmo 100, verso 2,
quando ele diz assim: servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a ele com cântico. Glória a Deus. Então, quando servimos a Deus, como produzimos para Deus, né? Sabemos que temos da parte de Deus recompensa para o nosso trabalho. Meu caro jovem, nessa trajetória da vida cristã, Deus tem proporcionado para cada um trabalho, um serviço. A harpa cristã tem um hino que diz assim: há trabalho pronto para ti, cristão. Quando nós nos dispomos a produzir, a fazer para o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando faz uma referência aqui ao servir ao Senhor, né, quando fala das qualificações do diaconado, né, quando diz Efésios 5:18, 1 Coríntios 6:10, quando a expressão que diz assim, não seja dado muito ao vinho, né? Esse emprego do advérbio tem a intensidade de muito, ou seja, alguns intérpretes, uma concordância de Paulo, como uso moderado. Naqueles dias, Paulo aconselha, porque havia um desequilíbrio, e é muito importante para quem serve a Deus ter equilíbrio, é isso, ter equilíbrio. Ele vai falar também, ele se refere à questão do casamento, marido de uma só mulher, que tem uma vida pura, ilibata. Essas classificações, para quem quer servir a Deus, é importante, né? Para quem quer servir a Deus é importante. Então, assim como os presbíteros, os diáconos, também deveria ser alguém que se afastasse da cobiça, seja alguém também que desenvolva na igreja um trabalho com amor a Deus, não amando as coisas daqui, mas amor a Deus, porque quando a gente serve a Deus com alegria, nós servimos a Ele pelos laços do amor e sabemos que Ele tem para nos recompensar. Paulo, ele vai concluir essas instruções aos diáconos, enfatizando que os servires bem serão dignos de respeitos e honra. Isso é importante. Ou seja, a igreja de Cristo que está acompanhando, que está vendo, quem se dispõe a servir a ela, porque servindo a igreja, nós estamos servindo a noiva do Cordeiro, nós estamos servindo a Deus. Glória a Jesus. Então, Deus nos ajude, que Deus levante servos, que Deus levante jovens com desejo de servir a Ele, servir a Deus sem reserva, servir a Deus sem barganha, servir a Deus com alegria, porque o diácono é alguém que serve a Deus. É o servir a Deus, exercer o trabalho da diaconia, entregando para Deus a sua mão de obra e sabendo que o Senhor, Ele vai fazer e vai recompensar, vai abençoar a sua vida e Deus tem galardão. Tem uma expressão, e eu quero concluir essa aula com essa expressão, está lá no Salmo, quando o Senhor, Ele diz para nós, o galardão está comigo. Olha, o galardão está comigo e eu vou dar a cada um segundo as suas obras. Olhe que precisamos compreender quem é que vai nos retribuir, nos recompensar. Quem a pessoa que nós temos que dirigir e dizer assim, eu estou querendo aqui uma recompensa pelo que eu fiz na obra do Senhor. Eu estou querendo, meu caro jovem, uma recompensa por toda a produção que eu fiz na casa do Senhor. Eu quero uma recompensa. Aí o próprio Deus está dizendo assim, fique tranquilo, eu venho. E quando eu vim, o galardão vai estar comigo para dar a cada um segundo as suas obras.
Deus não é injusto para esquecer do trabalho. Meu caro professor, que se esforça, que se dedica na escola bíblica dominical, meu caro jovem, meu caro aluno, Deus não é injusto para esquecer dos trabalhos feitos pelas vossas mãos. Então sirva a Deus com alegria, exerça o trabalho para o Senhor, porque sabendo que do Senhor vem a recompensa. Deus abençoe você, a sua família. Deixe seu like, compartilhe, seja canal de bênção para outras pessoas, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.